Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de lógica e algoritmo. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar algoritmos matemáticos. Até agora, nós pegamos situações cotidianas do nosso dia e usamos elas para fazerem algoritmos. Mas como seria para fazer um algoritmo de uma operação matemática? É isso que eu vou mostrar na aula de hoje. Bem, só resgatando o conhecimento que a gente já teve, o algoritmo ele é uma sequência de passos. Como eu já disse na primeira aula, na segunda aula, a primeira foi a apresentação, ele é comumente associado à informática, mas ele pode ser utilizado em várias para descrever qualquer ação, inclusive ações matemáticas. E nessa aula a gente vai ver como criar um algoritmo matemático. É bem simples. Os objetivos são que você conheça os operadores lógicos, operadores aritméticos, agora a gente vai trabalhar com operadores aritméticos, que você conheça os operadores lógicos e os operadores relacionais para a gente poder trabalhar e também desenvolver algoritmos, claro, que é o objetivo da nossa aula. Se eu não me engano, você vai dividir em umas 3 aulas para poder ficar curtinha, não ficar tão grande quanto a primeira. Então, aqui, primeira coisa, quais são os operadores matemáticos? Que se você já usou Excel, e aí eu até te convido a fazer o curso também gratuito, Introdução ao Excel, que tem lá na minha escola virtual, cursosms2ensino.com, você já deve ter usado esses operadores para fazer alguma coisa no Excel, que é o quê? Para fazer adição, você usa o mais, a cruzinha. Para fazer subtração, você usa o tracinho, o menos. Para você poder fazer multiplicação, você usa o asterisco. Para você fazer divisão, você usa a barra. Para você poder elevar ao quadrado, fazer potenciação, você utiliza o circunflexo. E tem ali o comando de atribuição. O que é esse comando de atribuição aqui? Deixa eu pegar lá o meu laser point. Comando de atribuição, aqui, é 2 pontos e o sinal de igual. Não tem essa tecla no teclado, então você vai digitar 2 pontos igual, é quando eu estou atribuindo um valor a uma variável, ou seja, é igual quando você está lá no Excel, que você está naquela, como é que fala? Na célula, e aquela célula vai ter uma fórmula, você vai botar igual. Aquilo ali é um comando de atribuição, só que no algoritmo eu não vou usar igual, eu vou usar o quê? 2 pontos e igual, beleza? Então, e para separar as operações matemáticas, eu vou usar o quê? Vou usar parênteses, certo? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Eu quero que você faça um algoritmo que leia 2 números e calcule e apresente a soma entre esses 2 números. Pô, Marcelo, como é que eu vou fazer isso? Calma, não entre em pânico. Então, olha aqui, todo algoritmo começa com o quê? Início. Depois, eu tenho que entrar com os dados. O que eu preciso para somar 2 números? Eu preciso de uma variável para cada um dos números, que eu chamei de num1 e num2, podia ser primeiro número, segundo número. Tá? Não é o número em si, é a variável onde eu vou armazenar esse número, e o resultado, que é onde eu vou armazenar o resultado. Mais uma vez, fazer uma analogia com Excel, é igual, eu tenho uma célula para pegar o número que eu vou digitar, o primeiro número, uma célula para digitar o segundo número, e uma terceira célula que vai apresentar, vai receber o valor da soma desses 2 números. Tá? Então, aqui, eu faço entrada manual de dados, então já coloco ali num dentro daquela forma, estou dizendo que manualmente vai ser atribuído um valor àquela forma, aquela variável. Então, número 1, número 2, e aí eu faço resultado recebe número 1 mais o número 2. Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Eu apresento esse resultado e fim algoritmo. Está aqui um algoritmo que é usado para somar 2 números e apresentar o resultado deles. Então, quaisquer 2 números que eu introduza aqui vão ser somados e o resultado vai ser apresentado, que foi o que foi pedido no algoritmo. Vamos ver mais um exemplo? Olha esse aqui agora. Faça um algoritmo que receba 2 números
e calcule e apresente a diferença entre esses dois números. Então, ó, mesma ideia. Primeiro, início, depois eu tenho os dados, vão continuar sendo no 1, no 2 e resultado. Vou precisar de 3 variáveis. Vou entrar com o primeiro número e o segundo número. Aqui eu até botei como a gente estava fazendo no outro. E aí, ó, eu vou calcular. Resultado vai receber, usando o comando de atribuição, o número 1 menos o número 2. Eu vou apresentar este resultado e fim algoritmo, certo? Agora, tem uma coisa aí. Se eu pegar um número maior do que outro, pode ser que eu tenha o quê? Número negativo, não é isso? Se eu vier aqui, ó, 7 e 10. 7 é 1 no 1, 10 é 1 no 2. Então, aqui, ó, 7 menos 10 menos 3. E se eu não quiser que isso aconteça? Como é que eu trato isso? Retomando, lembra lá a questão do omelete? Se o ovo tiver quebrado, como é que eu trato isso? Então, eu vou ter que usar o quê? Uma estrutura de decisão, isso já está claro. Mas como é que vai ser a relação entre essas variáveis número 1 e número 2? Pois é, esse é o assunto da nossa próxima aula. Eu espero que você esteja gostando das aulas. Um forte abraço e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.